Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Paz, meus irmãos, aqui é a parte 2 do casamento vezes relacionamento. Bom, o que eu vejo pro casamento, antes do casamento, né? O que eu vejo muito é falta de preparo, porque para haver o casamento é preciso que os jovens solteiros, meninas e rapazes precisam ser preparados para o casamento, ou seja, desde a sua juventude. Devido ao feminismo, muitas vezes se diz o que para a menina? Não case nunca, trabalhe até os 50 anos, aí depois resolve casar, né? É basicamente isso que se fala. Eu lembro quando jovem, que uma conhecida minha chegou e falou assim, você que falava para mim, você não casa não, para que casar? Mas esta senhora já era casada há muito tempo, tinha 4 filhos, e dizer para mim uma coisa que ela não fez. E aí, tipo, cadê a orientação aos jovens, né? E de fato eu sentia muita falta disso, orientação relacionada à vida juvenil, que é uma vida insegura, é uma vida difícil quando porque assim, não se fala de castidade, não se fala de santidade relacionada à sexualidade e tudo mais, não fala nada disso. Sim, eu sempre vivi a vida inteira, eu cresci na igreja, né, protestante, Assembleia de Deus, então eu sentia muita falta disso, né. É claro que eu tive um período de depressão muito longo, então eu acabei que na boa parte da minha juventude eu perdi mesmo, porque foi uma coisa muito difícil de passar, que nem eu sabia o que era, né, nem minha família. Mas assim, o que eu entendo, assim, eu sentia falta, sabe, aquela orientação, aqueles jovens lá, vai tudo ensaiar, todo domingo todo mundo vai ensaiar lá o hino que vai cantar de noite. Mas não há uma orientação, não há um momento jovem, um momento de dúvidas, um momento relacionados à questão da escola, à questão dos pais, à questão da sexualidade e de tudo mais. Não há uma orientação diária, constante, sempre buscando um entendimento, sabe? E também haver aquele momento de desabafo jovem, né? De saber quais são os problemas que eles lidam todo dia, porque veja bem, aí o que acontece? Ele chega na escola, o que acontecia muito comigo, que eu via, que ser virgem parecia um crime. Parecia a coisa mais terrível do mundo, a menina ser virgem, sabe? E os rapazes tinham que pegar tudo que é menina, porque se ele não pegasse, ele não era homem. Então, assim, era uma situação muito feia e horrível, sabe? E eu não me sentia encaixada nisso nunca, né? Que me sentia totalmente fora disso, sabe? E aí eu me isolava mesmo. E aí, assim, muitos hoje em dia estão agindo dessa maneira, estão se isolando, os jovens. E aí chegar e falar assim, meu filho não quer namorar, não quer nada, quer ficar lá isolado, trancado. Isso não é normal. Você precisa ter um momento com seu filho, com sua filha, conversar com ele, filho, o que você planeja da vida, como é que estão as suas relações de amizade, conversar com ele sobre casamento, sobre sexualidade, sobre todas essas coisas que é importante, sabe? Mãe, mas eu não quero casar. Mas por que você não quer casar, filho? Porque tá difícil de achar alguém, mas então tá, vamos orar junto, vamos buscar orientação, sabe? Apoio. O jovem precisa, sabe? Porque hoje em dia, se antes já era difícil, como na minha juventude, que eu já tenho 43 anos, imagine agora. Eu vejo assim muito mais difícil. Cada ano que passa, cada década que passa, fica mais difícil, sabe? Há uma luta tão grande contra a família, que o casamento, que é absurdo, sabe? Então agora é um momento de se preocupar mais em dar apoio aos jovens, dar ensinamento e dar estrutura, dar entendimento para eles, sabe? E assim, estar mais presente mesmo com os jovens nessa relação. Isso eu falo para a igreja e também falo para as famílias de uma forma geral, certo? Não taxar
Não começar a dizer que o casamento é ruim porque você que é mulher casou com mal, então você vai dizer para sua filha não casar? Seu filho não casar? Ah, porque você não conseguiu casar, você teve seu filho ou sua filha solteira e você vai dizer para seu filho não casar? Então, assim, é justo isso para com seu filho? Então, assim, não dizer que casamento é uma coisa ruim, não presta para nada. Entendeu? Ai, mas eu tenho medo que meu filho e minha filha sofram, eles vão sofrer, filha, né? Isso daí a gente não pode evitar. Mas se eles tiverem pelo menos uma orientação da sua parte, vai ficar mais seguro para eles. Entende? Ingressar em um relacionamento, para virar um casamento ou coisa parecida. Mas se ele não tiver apoio nenhum seu, é muito pior, sabe? E assim, eu vi assim, sabe, muito descaso. E tem que haver aquelas palestras mesmo, aquela preparo de todos os irmãos, de um estudo sobre o que é o casamento, como ser uma boa pessoa para se casar, como preparar uma moça para se casar, como preparar um rapaz para ele se casar, que tipo de moça eu preciso ser, mulher eu devo ser para me casar, que tipo de homem o homem deve ser para que ele possa se casar, por que ele tem que se casar, qual a importância da família, tudo isso deve ser passado para o jovem. Eu não vejo isso acontecer. Aí o jovem se casa desordenadamente, é óbvio que ele vai se separar. E depois também não concordo com a questão também de ficar forçando o casamento entre os jovens. Não é assim que funciona. Você tem que preparar e orientar e falar assim, ó, tô aqui, ó, tô disponível, qualquer dúvida, tô aqui, tá? Não criticar, não acusar, não brigar, nem forçar, mas ajudar, orientar. Se ele não tem o pai e a mãe para isso, porque tem algum irmão da igreja, uma irmã, que seja lá confidente, né? E assim, para que a gente possa formar famílias sólidas desde o início, porque o rapaz e a moça devem se casar consciente da sua missão, consciente do seu propósito. E como na própria Igreja Católica fala, que eu acho isso bonito, colocando que o casamento é uma vocação, que a família é uma vocação da parte do casal. Qual é a sua responsabilidade sobre uma criança, sobre um casamento, sobre o seu cônjuge? É preciso falar isso antes mesmo que eles estejam pensando em se casar. É preciso mostrar essa orientação. Antigamente havia-se. Por que havia aquele preparo de que a moça devia ser preparada pela mãe, pela família para se casar? O rapaz também era preparado e dando a ele já toda a instrução necessária que tinha que se casar. Aí acontecia, né, casamentos arranjados ou não, mas que o pai e a mãe estavam sempre lá, ó, não vai se agarrar não, hein, não vai se beijar não antes do casamento, vamos parar aí. Eles colocavam certas regrinhas, né, até hoje a gente tem umas histórias aí de que eles falavam assim, ai meu Deus, não podia se beijar. Aí o irmão ficava no meio do casal para não se beijar. Mas por quê? Porque havia essa preocupação para buscar mais acertos do que erros, né? Para buscar mostrar para eles a responsabilidade do que é o casamento. Então, assim, por que a gente não retorna isso? Vamos retornar assim, tá bom, meus irmãozinhos e irmãzinhas? Essa é a intenção aqui desse canal. A gente precisa, nós todos juntos, não sou melhor que ninguém, não sou nada disso, mas é importante aqui nós fazermos isso, certo? Se a gente quer famílias sólidas, quer pais e mães responsáveis, cientes de sua missão, temos que preparar e orientar antes mesmo do casamento, na sua juventude, deve ser preparado. Entendido? Essa é a minha intenção, esse é o certo a se fazer. Bom, e eu vou ler aqui em Tito, né? Em Tito, capítulo 2, né? Que fala, aqui a partir do capítulo 3, na verdade 2. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes,
sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e a amarem seus maridos e amarem seus filhos, não é? E serem moderadas, castas, boas, donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exortar semelhantemente os jovens a que se há, por exemplo, de boas obras na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Então, meus irmãos, é isso, entendeu? Aí a gente tem que, sabe, começar a fazer essas coisas, a agir conforme a palavra de Deus. O Senhor está aqui falando que tem que ser feito isso. A gente tem que orientar os jovens, orientar as mulheres, orientar os jovens de uma forma geral, não é? Então, meus irmãos, é isso que a gente tem que fazer. Perdeu-se isso. Eu não vejo isso nas igrejas. Gente, a igreja não é para ficar lá passando tempo, não. A igreja é para instrução. A gente está no culto lá, em oração a Deus, mas também para instrução, para o aprendizado, não é? Isso é claro relacionado à igreja evangélica. A igreja católica também. Ela precisa começar, e ela já está fazendo, algumas delas estão fazendo isso, a orientar os mais jovens, a orientar, não os abandone os jovens, não abandonem os jovens. São eles o futuro. Então, para isso, é preciso uma orientação desde o começo, entende? E assim, festejamos isso. Os casais já casados orientem os jovens antes do casamento. Mulheres mais velhas, preparem suas filhas para o casamento. Homens mais velhos, preparem seus filhos, homens, para o casamento. Entende? É isso necessário fazer, sim. Ah, mas eu não vou adivinhar que vai ser boa pessoa, quem vai... Não é essa a questão. Você tem que preparar o seu filho. Qual é a responsabilidade do casamento? Ele tem que saber qual é a responsabilidade do casamento. Que é ser pai, por que ele tem que ser pai e qual a necessidade. Ele precisa saber que ele tem que orientar o seu filho, que eles têm que dar. E também que, é claro, além de tudo, dar exemplo, né, o pai e mãe, sobre o que significa o casamento, sobre o que é ser pai, o que é ser mãe, né? Bora dar exemplo também, né? Bom, é isso, né, meus irmãos? Deus abençoe. Um grande pavor que eu tenho. Eu decidi não ter filhos, né? Até para poder ser mais livre. E hoje em dia isso é um pesadelo na minha vida, porque eu sei que muita gente fala, isso é uma bobagem, porque nem sempre os filhos cuidam dos pais. Mas eu cuidei dos meus pais. A minha irmã cuidou dos meus pais. Nós juntas demos uma velhice para os nossos pais melhor do que se eles não tivessem filhos. Então eu fico apavorada, porque eu fico pensando, quem é que vai cuidar de mim? Né? Se eu tiver uma demência, se eu não puder, se eu tiver alguma incapacidade, quem é que vai cuidar de mim? Eu não tenho filhos, entendeu? Eu fico aterrorizada. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria um filho só para garantir um bem-estar na minha velhice. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!